Romanos capítulo 15, versículo 23 até o verso 33. Você achou? A palavra de Deus diz assim: Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Graças a Deus. Pai amado, aqui está a tua palavra e nós precisando dela, precisando ouvir, precisando entender, receber direção do Senhor que só a tua palavra pode nos dar. Que ela nos mostre um caminho, que ela nos mostre a tua vontade, que o Senhor se revele a nós essa noite na verdade da tua palavra, para que essa verdade nos liberte de conceitos errados, Pai, que a sua verdade nos conduza, nos transforme, como ela bem tem feito em nossas vidas, Pai. E eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu clamo, peço unção, graça, misericórdia, para que eu tenha capacidade de ministrar a tua palavra e todos nós aqui sejamos tocados e abençoados por ela. Fala, Senhor, através de mim, ao meu coração e ao dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui um texto de Paulo escrevendo aos Romanos e falando de coisas da sua vida, do seu ministério, coisas que ele estava para fazer, planos que ele tinha no seu coração. Ele está escrevendo aos romanos, ou seja, a igreja que existia ali em Roma. E pelo que ele diz nessas palavras que nós lemos, ele está fazendo planos de visitar Roma e depois ir para a Espanha. Esse é o seu trajeto, o seu itinerário. O objetivo dele é ir à Espanha, mas no caminho passar por Roma, estar ali com os irmãos, trocar experiências, né? Trocar momentos de alegria, de conforto, e depois, então, chegar à Espanha, o seu destino final. A vida do apóstolo Paulo foi dirigida pela obra de Deus. Tudo que ele fazia visava a obra do Senhor, ser usado por Deus de alguma maneira, para que fosse proveitosa a sua vida. E durante o seu ministério, a Bíblia relata que ele fez 3 grandes viagens missionárias, por onde ele visitou todas aquelas cidades da Europa, daqui em volta do mar Mediterrâneo, na Ásia. Muitos lugares ele passou nessas 3 viagens missionárias que ele fez. E uma viagem final foi a viagem que ele fez a Roma, aonde foi então preso e logo depois condenado à morte e ali morreu. Então, nós vamos ver que Paulo, apesar de ter programado ir à Espanha, ele nunca visitou a Espanha. Ele nunca conseguiu chegar naquele país. Era um plano, era um desejo que estava no seu coração, passar por Roma e chegar à Espanha. Entretanto, ele vai morrer em Roma e nunca vai colocar os seus pés na Espanha. E o que isso tem para nos ensinar? Irmãos, será que alguma vez na vida a gente também já fez plano e esse plano não se realizou? Você programou uma coisa
tinha tudo para ela acontecer e no final ela não aconteceu. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. Ele programa ir à Espanha, mas ele não vai para lá. E veja, ele não está indo lá a passeio, né, para fazer turismo, e não. Ele está indo porque ele sente um chamado de Deus para pregar aquele povo, para estabelecer ali uma igreja. Então não era nada do seu próprio coração, era algo de Deus mesmo. Mas nem por isso se realizou. Os planos foram frustrados nesse momento. E aí eu fico pensando na vida da gente. Porque às vezes nós também fazemos planos e esses planos não se realizam. Início de ano, final do ano, como falamos aqui na pregação da noite aqui, não é? Planos, metas, alvos, determinações, né? Queremos alcançar objetivos e aí começamos o ano cheio de planos, né? Cheio de metas e de repente algumas delas nós não vamos alcançar. Pode ser que termine 2020 e a gente não tenha feito tudo aquilo que estava programado. Então, o que essa palavra vai me ensinar aqui, irmãos, é que isso é uma coisa normal. É normal, é da vida, mas não é bom. Porque quando você planeja e não realiza, quando você tem o desejo, mas ele não acontece, é claro que você vai passar por um momento de frustração. Vai ou não vai? Você vai ficar frustrado, você vai ficar chateado, não vai ser feliz. Eu queria tanto fazer aquilo e programei e chegou o fim do ano, não fiz. Evidentemente, vai haver ali um momento de desânimo, um momento de frustração, de chateação, porque o plano não se cumpriu. Isso é algo absolutamente normal. O problema é quando essa frustração passa do limite e faz com que a pessoa simplesmente afunde a sua vida. Porque existem pessoas que não sabem lidar com frustrações, irmãos. Existem pessoas que não sabem lidar com respostas negativas, com adiamento de planos. Nem digo não realização, mas adiamento. Isso já vira um problema para a pessoa. Então, eu creio que a Bíblia vai nos ensinar aqui, através de Paulo, como enfrentar essas frustrações, como enfrentar o adiamento de um sonho, o adiamento de um projeto que eu queria que acontecesse, mas não aconteceu. Vai vir sim a frustração, mas ela não pode me dominar. Porque uma pessoa dominada pela frustração é uma pessoa que não serve para nada, irmãos. Ela não faz absolutamente nada, ela não consegue produzir, porque ela está completamente afundada nesse sentimento. E certamente na vida a gente vai enfrentar coisas assim. E muitas vezes o que a gente planeja não vai acontecer. Ir para Roma e depois chegar à Espanha tem tudo a ver. Paulo está saindo de lá de Jerusalém. É caminho, né? Se você olhar no mapa, você vai ver é caminho. Saindo de lá, você vai passar por Roma e vai para a Espanha. É caminho, mas não aconteceu. Mas esse caminho não se realizou. E às vezes a gente programa uma coisa que parece que é caminho, mas não dá, não acontece. Às vezes parece que tem uma lógica absurda naquilo ali, mas não vai descer dessa vez. Vai ser adiado, quem sabe. No caso de Paulo, foi adiado para sempre, porque ele nunca chegou lá. Mas muitas vezes, para nós, um plano não realizado é apenas um adiamento temporário. E quando você olha para trás na sua vida, coisas que te entristeceram muito, de repente você superou, você conseguiu fazer de outra forma, você venceu. E aí onde estava a razão da tristeza, onde estava a razão de tanto aborrecimento? Se a gente for sincero, muitas vezes vamos olhar para trás e vamos ver que, olha, não tinha razão para tanto. Mas aquilo parecia uma coisa terrível, né? E a gente fez um escarcéu, uma tempestade num copo d'água porque um plano não se realizou. Às vezes ele foi simplesmente adiado. Às vezes simplesmente eu fiz outra coisa antes de conseguir aquele outro objetivo. Mas, como eu disse, há pessoas que não sabem lidar com isso. E aí, nada melhor do que olhar para o apóstolo Paulo aqui, que vai ser o nosso exemplo essa noite, para entender lidar com planos que não se realizam. E como eu disse, os planos de Paulo eram todos eles ministeriais. Não eram planos pessoais, e não há nada errado em você ter planos pessoais, concorda? Você pode servir a Deus, ter o seu ministério, mas também ter planos pessoais. Só que no caso aqui de Paulo, tudo era ministerial.
Ele não estava pensando em nenhum momento em algo agradável para ele ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente vê o apóstolo Paulo simplesmente abrindo seu coração. Olha, a partir do versículo 23, que a gente leu, diz assim: mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Ou seja, o meu foco é ir à Espanha, mas de repente eu dou uma passadinha aí em Roma. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Era um desejo ali de Paulo estar ali, então ele está ali de coração aberto, querendo compartilhar esse sentimento com os irmãos, né? E também diz o versículo 23 que isso foi motivado, por quê? Olha o que ele diz aqui: já não tenho campo de atividade nestas regiões. Ou seja, já não tenho trabalho para mim aqui onde eu estou. Aqui eu já fiz tudo o que tinha que fazer, já preguei o que tinha que pregar. Agora, eu não estou pensando em me aposentar, eu estou pensando em ir para outro lugar, onde eu seja mais útil. Olha o propósito dele, olha o desejo, né? Olha a motivação dele. Então ele diz: eu já não tenho aqui atividade, eu vou procurar um lugar onde eu possa ser mais útil. Eu nunca fui à Espanha. E tem gente que precisa ser salvo na Espanha. Amém? Então, eu tenho que ir para a Espanha. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. Então, não é buscar simplesmente as coisas que lhe agradavam. Então, ele cumpriu uma tarefa e logo partia para outra. Cumpri o meu ministério aqui, agora vou lá pegar algo novo, vou fazer algo diferente, vou contribuir de uma outra forma. Eu sempre vou atrás de novos desafios. É um bom exemplo esse de Paulo, irmãos? Às vezes nós paramos, né, de perseguir planos, de perseguir desafios, desanimamos com tanta facilidade só porque alguma coisa não deu certo, né? Só porque um plano foi frustrado. Tem gente que logo desiste de tudo. Tem uma meta, tem que ter uma meta, tem que ter um alvo. Então Paulo, ele acabava um trabalho, ele já estava pensando no próximo. Ele não estava pensando no repouso, ele já estava pensando em como fazer melhor, como fazer diferente. Então, esse é um desejo que eu creio deve existir no nosso coração em relação à vida, tanto ministerial quanto pessoal. O que eu vejo de pessoas desistindo fácil na sua vida é terrível. Pessoas que tentaram uma vez um Enem, aí não passou, não tento mais. Eu tentei um emprego, não consegui, não tento mais. Aí não vou atrás. Aí eu me conformo de ter simplesmente, né, não realizado. Não, há um desejo, há uma vontade, né, de fazer. E assim Paulo foi motivado a agir. E aí eu posso aprender com ele, irmãos, que sempre há algo à frente para ser conquistado. Nós não conquistamos tudo que podemos conquistar. Tem sempre algo adiante que ainda pode ser conquistado por muitos de nós. Não se conforme tão facilmente, né, em desistir das coisas assim de maneira tão fácil. Mas, como disse, não deixe que as frustrações simplesmente derrubem ainda mais. Mas como Paulo aqui, pense que há algo novo pela frente que pode e deve ser alcançado. E foi isso que motivou Paulo a desejar ir para a Espanha. E ele queria passar por Roma, estar ali, mas apesar disso tudo, como eu disse, o plano não se realizou. Ao invés disso, ele acabou passando por Roma, mas passando contra a vontade, passando para ficar preso, passando para ser condenado e depois morto. E veja o versículo 30 que a gente leu aqui, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo aonde? Nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ele está trabalhando, ele ia levar as doações que foram arrecadadas na Macedônia para Jerusalém, para a igreja que estava perseguida e passando necessidade, e ele iria fazer isso, depois iria passar em Roma, depois iria para a Espanha, quer dizer, um monte de coisa para ele fazer, e ele está pedindo oração aos irmãos romanos. E aí, irmãos,
mesmo com gente orando por ele, mesmo com esses planos todos sendo de Deus, não aconteceu. Como é que pode? Não é? A gente às vezes tem aquela sensação ou tentação de dizer que não deu certo porque não era de Deus. Não, às vezes é de Deus e não dá certo, irmãos. Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas, principalmente sobre a nossa vida. Era de Deus tudo o que ele queria fazer. Era de Deus, mas não deu certo. Não foi o que aconteceu. Deus tem os seus motivos. Então, quando eu enfrentar algo desse tipo, o que isso me traz de lição? Que eu preciso primeiro confiar em Deus e entregar a minha vida, os meus planos, o meu futuro, o que eu desejo a Deus. E aí a gente sempre lê aquele versículo Romanos 8, 28. O que quer dizer isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, eu confio que eu não sei, parece de Deus, é de Deus, Deus está dirigindo, mas pode não dar certo, mas se não der certo, coopera para o meu bem. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle. Aí você diz assim, pastor, mas ele morreu. No que isso cooperou para o seu bem? É simples, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 116 que a morte dos seus santos é preciosa para o Senhor. A morte não foi uma derrota para Paulo. Muito pelo contrário, eu li aqui no Ano Novo, eu li o versículo que ele se despede, em que ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já está reservada para mim, e o Senhor, reto juiz, me dará. Então a morte para ele foi um descanso. De tanto trabalho que ele teve, não foi a pior coisa do mundo. Tudo coopera para o bem, Deus sabe a hora, o lugar e o momento de cada um de nós, e não há o que a gente possa fazer contra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas eu preciso confiar em Deus, apesar de qualquer coisa não ser como eu desejo, apesar de qualquer plano ser frustrado, apesar de qualquer coisa, mesmo sendo de Deus, não der certo. Deus está no controle. Será que você crê nisso? A gente acredita nisso de verdade? Porque foi o que aconteceu. E aí o que eu preciso entender? A lição que eu tenho que tirar é que um plano não realizado não quer dizer que a vida acabou. Não quer dizer que não pode ter outro plano, não quer dizer que não tem outra alternativa, não quer dizer que não há uma saída. Então a minha vida, ela tem que estar acima desses acidentes de percurso. Eu queria tanto, eu planejei tanto, mas não deu certo. Pronto, morri. Não, estou vivo ainda. Vou planejar outras coisas, vou fazer outras coisas, vou me envolver com outras coisas. A minha vida é muito mais valiosa do que qualquer um desses planos. Veja em Lucas capítulo 12, no versículo 15. Olha o que está escrito aqui em Lucas 12, 15. Lucas 12, verso 15, diz assim: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu posso dizer, a vida de um homem não consiste dos planos que ele consegue realizar. Não consiste das coisas que ele consegue ganhar. A vida de um homem é muito mais valiosa do que qualquer bem, do que qualquer vitória, do que qualquer plano realizado. A nossa vida é muito superior a tudo isso. Então, se eu perdi aqui, eu ganho depois. Se eu não deu certo aqui o meu plano, eu faço outro plano, eu planejo outra coisa, e eu quero que Deus esteja no comando. Dá para entender isso, irmãos? É coisa simples, mas às vezes tão complicada da gente entender quando está vivendo o problema. E muita gente se deixa dominar quando as coisas não dão certo, pelo ódio, pela amargura, pela angústia, só porque não chegou na Espanha. Entende? Você não chegou na sua Espanha, então agora você odeia o mundo. Você não conseguiu chegar na Espanha, você não conseguiu cumprir aquele plano, aquele projeto, agora você está de mal com todo mundo, agora você está intragável, agora você é só ódio, amargura, destila veneno para todo lado. É essa a vida que Deus tem para você? É essa a vida que você quer viver? Destilaria de veneno, cobra, cascavel, é isso que você quer ser?
Não, você foi chamado para ser muito mais do que isso. Se os planos não deram certo, há outros planos que não podem dar certo ainda. Há outras coisas que ainda podem acontecer. Há outros países para visitar que não seja a Espanha. Então há muita coisa ainda que pode acontecer diferente. E Paulo, ele não teve esse problema, ele não ficou amargurado, ele não ficou triste quando ele foi para a cadeia, ele não ficou reclamando de Deus, Senhor, mas eu ia para evangelizar a Espanha, como é que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Nada disso aconteceu com Paulo. Veja, há exemplos na Bíblia que isso também se reflete. Você lembra de José do Egito? José teve um sonho quando garoto, né? E aquele sonho dele foi a causa do seu problema. E por muito tempo ele sofreu por causa daquele sonho. Ele ia ficar frustrado, né? Amaldiçoando todo mundo. Ah, aquele sonho não foi de Deus, não. Eu sonhei aquilo, mas aquilo, agora estou eu aqui preso, estou eu aqui acusado injustamente. Meus irmãos me abandonaram, me jogaram na cisterna, fui vendido como escravo, fui acusado, fui para a cadeia. Tudo ele podia estar reclamando, não podia? Porque o sonho não se realizou. Mas sabe qual foi a história do final de José? Todo aquele sonho que ele sonhou lá na sua juventude, todos eles se cumpriram. Deus fez cumprir tudo aquilo. Os pais dele realmente foram sustentados por ele. Ele se tornou o arrimo de toda a família. Tudo isso aconteceu, mas em nenhum momento ele abre a boca para blasfemar, em nenhum momento ele se desvia da sua fé, em nenhum momento ele se volta contra Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz: o Senhor era com José, em vários textos que a gente lê na palavra de Deus. Então, amados, a gente precisa aprender com esse comportamento, de não vir ao desespero, de não ceder ao ódio, à vingança, de não ceder à amargura, porque um plano não foi realizado, não quer dizer que a vida acabou. Aquela frase clichê, a vida continua. Amém? Tua vida vale mais do que qualquer plano, tua vida vale mais do que qualquer projeto. Agora, vivê-la, só você pode vivê-la. Ninguém pode viver a vida por você. Eu não posso viver a sua vida, você não pode viver a minha. Você que tem que decidir aproveitar a sua vida. Você que tem que decidir fazer da sua vida o melhor acontecimento do mundo. Mas isso depende da maneira como você encara os problemas. Isso depende da amargura que você acumula no seu coração. A sua vida passa a não valer mais nada no momento que você desiste dela para se encher apenas de ódio e de amargura. Sabendo que Deus tem outros planos, você precisa descansar nas mãos do Senhor. E com Paulo foi isso que aconteceu. Paulo não foi para o caminho da autopiedade, como José também não fez isso, né? Muitos de nós, quando um plano não é realizado, ficamos dizendo: ó vida, ó azar, igual aquele desenho animado antigo, né? Que ninguém mais lembra dele, né? Só os velhos aqui. Quem é velho lembra disso aqui, ó? Todo velho lembra. Ó vida, ó azar, né? Que desenho era? O Lip Hard, era isso? Acho que né? Ó vida, ó azar, né? Que coisa. Aí pronto, desiste de tudo. Coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Ah, tudo dá errado para mim, eu me esforço, nada dá certo. Então, fica naquela situação de autopiedade. Você não vê o apóstolo Paulo com esse sentimento? Pena de si mesmo. É o pior sentimento que talvez você possa sentir. Você não vê o apóstolo Paulo com pena de si mesmo. Você não vê o José com pena de si mesmo por estar ali naquela cadeia, porque essa pena de si mesmo, ela anula a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ela anula aquilo que é de mais importante, o entusiasmo, aquela alegria de estar cheio de fé, de confiança, que aquilo que eu vejo não é definitivo, que outra coisa vai acontecer, que outro plano vai se realizar, que eu vou superar, que eu vou dar a volta por cima, como se diz aí, não é? Mas para isso é preciso realmente confiança em Deus. E Paulo, em nenhum momento, ele perdeu a sua confiança no Senhor, em nenhum momento ficou se lamuriando, né? Se penalizando. Pelo contrário, as melhores cartas de Paulo foram as que ele escreveu na prisão. As melhores, mais profundas, foram as que ele escreveu quando estava preso. Se ele tivesse angustiado, com depressão, qualquer outra crise, ele não teria escrito tudo isso.
Pelo contrário, ele ficaria amaldiçoando a sua vida o dia inteiro. Ó vida, ó azar, o que eu estou fazendo nessa cadeia? Não adiantou ter servido a Deus, olha só o que aconteceu comigo. Você não vê Paulo fazendo isso. Entretanto, a gente vê cristãos hoje em dia, por muito menos, amaldiçoando a Deus, seguindo o conselho da mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. E a pessoa está fazendo isso hoje, né? Porque alguma coisa não deu certo, porque um plano não se realizou, porque uma doença chegou, porque uma perda aconteceu. E a pessoa entra nesse ciclo terrível. Mas Paulo não. Sabe como Paulo reagiu? Abra comigo a Bíblia em Atos 21. Atos capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 14, diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Quando o profeta alertou a Paulo que em Jerusalém esperavam cadeias, prisões, coisas ruins, todos falaram para Paulo: não vai para lá, não vai para lá. Era Jerusalém, Roma e Espanha, esse era o plano. Mas de Jerusalém ele é levado preso para Roma. E ali, tentando dissuadi-lo, falaram: não, não faça isso, não faça isso. Ele diz: eu estou pronto, eu estou pronto. Deus está no controle de tudo. Se for até para morrer, eu estou pronto. Ele não teve pena de si mesmo, ele não reclamou de Deus, ele não deu uma declaração de fé. Não, de jeito nenhum, está amarrado, profeta. Ele fez isso? Não, né? Hoje tem uns crentes, amarro essa profecia, amarro. Foi o Espírito Santo que falou e ele não faz nada disso. Ele simplesmente: eu estou pronto. Minha vida está nas mãos de Deus. Eu estou pronto. Pronto para ganhar, pronto para perder, pronto. Todas as coisas, ele disse lá aos Filipenses: eu tenho experiência. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Passar fome, ter abundância, tudo. Tudo está nas mãos de Deus e simplesmente foi isso que ele disse e não reclamou em nenhum momento e foi. E aí, amados, se não chegar hoje, pode chegar amanhã. Se não chegar nunca, Deus tem algo melhor para você. Paulo nunca chegou à Espanha, mas Deus tinha algo melhor para Paulo. O que eu não posso fazer, o que você não pode fazer, é desistir da viagem. Desistir da viagem é parar na vida, né? Desistir da viagem é estancar o caminho. E a Bíblia diz que a nossa vida cristã é uma carreira a ser corrida. Por isso Paulo, quando morreu, antes de morrer, na verdade, disse: completei a carreira. A minha corrida chegou ao final. Eu não parei a corrida, eu não desisti dela, eu não desmaiei, eu não voltei atrás, eu simplesmente completei a carreira. A nossa carreira é para ser completada. E não é uma coisa que não dá certo que vai nos impedir de fazer o que é a vontade de Deus. Eu não posso abrir mão da minha carreira. E Paulo fez, quando ele percebeu que não ia chegar na Espanha, nada que pudesse desaboná-lo. Simplesmente escreveu cartas, pregou da cadeia, alertou a igreja, exortou os irmãos. Todo o tempo que ele esteve preso, e desde o momento em que Deus revelou ao seu coração, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele já sabe que não sairia mais da prisão, por isso ele trouxe aquelas palavras finais. Porque ele sabia que seriam as últimas palavras: completei a carreira. Em nenhum momento ele ficou:
Completei, mas não fui na Espanha. Ah, completei, mas que azar, não fui na Espanha. Não, em nenhum momento você vai ver Paulo fazer assim. Então eu queria deixar para você essa palavra para a gente começar esse ano. Talvez tenha uma Espanha para você ir aí, né? Tem um plano, tem uma meta, tem um objetivo, mas talvez você não consiga. Talvez seja apenas um adiamento, talvez você tenha que dar uma volta maior para chegar na Espanha. Não sei o que vai acontecer, só sei uma coisa: você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de voltar atrás. Não tem o direito de reclamar da vida, de se encher de ódio, de se encher de amargura, porque a tua vida vale muito mais do que qualquer um desses planos. Concorda com isso? Então faça assim e viva a vida que Deus tem para você. Eu posso dizer, Deus tem novos caminhos para você. Talvez não seja a Espanha, mas vai ser outra coisa melhor. Talvez não seja o que você programou, mas vai ser algo muito melhor ainda para você. Então é só você confiar em Deus e ficar em suas mãos, levantando a cabeça, olhando para frente e continua na carreira que você não pode deixar de completar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Quero orar por você, meu irmão, minha irmã, clamando a Deus para que Ele fortaleça você pelo Espírito, para que a tua vida seja uma bênção ao longo desse ano, para que você possa ter planos bem definidos. E a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Vem do Senhor nosso Deus. Senhor, eu te peço, dá a resposta a teus filhos, Pai. Dá a direção aos teus filhos esta noite. Fala ao coração de cada um que precisa ouvir a tua voz, dando uma direção, uma meta, um alvo para esse ano, Senhor. Mas que o principal seja guardar a vida na tua presença, guardar o coração diante do Senhor, para que não sejam contaminados com amarguras, para que não sejam contaminados com desapontamentos, frustrações, mas se encham da alegria do Senhor, para darem a volta por cima e para começar um novo plano e um novo caminho. A cada vez que isso acontecer, seja um novo recomeçar. Eu te peço, ó Deus, cuida dos teus filhos essa noite, cuida de cada um, fala ao coração, traz paz, traz quietude, meu Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.